Boa noite, meus irmãos e irmãs, buscadores. Mais uma vez estamos aqui, é um grande prazer receber vocês no nosso canal, os nossos irmãos aqui de Pelotas também que estudam conosco, que estamos assistindo de casa. E hoje nós vamos fazer a quarta troca de ideias especial, né? Em homenagem aí aos mais de 1000 seguidores do nosso canal. Só que hoje vamos fazer de uma maneira diferente. Nós vamos fazer aqui da nossa casa. Como vocês sabem, somos umbandistas e nós estamos aqui no nosso terreiro, que se chama Sociedade Espiritualista Mensageiros do Espaço. E esse aqui é o nosso dirigente, nosso pai, padrinho, Pai Nadir. Benção, padrinho. Né, Luciano? Conta aí para nós aí. Não, é isso aí, é uma satisfação pra gente, tá? A gente até de certa forma guardou um pouco de segredo, né? Para esse vídeo ser algo especial, completando aí 1000 inscritos, né? A gente tem o prazer então de estar aqui na nossa casa de religião com o nosso Pai de Santo e vamos falar de um assunto que obrigatoriamente tem a ver com cada um de nós, encarnados ou não, que é o que fundamentalmente a fonte criadora libera, exala, que é amor. Vamos conversar um pouquinho de forma tranquila com o nosso Pai de Santo, ele contar um pouco da história dele e depois vamos entrar nesse assunto maravilhoso, o amor dentro das religiões, dentro da vida, como é que funciona aos olhos do nosso Pai de Santo. Vamos lá. Conta um pouquinho, padrinho, da tua trajetória aí desses quase 60 anos de... 62. 62, maravilha. A minha trajetória na espiritualidade, eu comecei na Umbanda aos 11 anos de idade. Hoje eu estou com 77. Comecei no Centro Espiritualista Coração de Jesus, da Dona Jovelina, lá no Fragata, nos anos 50. Aos 19 anos, o pai Tibiriçá, que era o nosso chefe espiritual, designou que eu tinha que abrir uma casa, que eu tinha que ter o meu terreiro, porque ele via em mim um campo de mediunidade muito grande e um campo de trabalho muito expansivo, que não era no centro dele. E assim sendo, que no dia 26 de agosto de 1962, então eu abri a Sociedade Espiritualista Mensageiros do Espaço. Na cidade de Pelotas, né? Aqui na cidade de Pelotas. Isso. Essa sociedade, ela é dirigida por um mentor, que é o meu mentor, o Pai Pedra Branca, um caboclo de muito amor, de muita bondade, e um caboclo simples, que fala muito sobre o amor. E já se passaram 58 anos. Estamos indo para os 59. Essa é o início da minha trajetória. Hoje eu tenho a felicidade de estar do lado desses 2 filhos que fazem essa obra, esse trabalho maravilhoso, de ter essa oportunidade de manifestar-me para que vocês também fiquem conhecendo o fundamento, a iniciação deles. Para nós é que é um prazer, Pai, para nós é que é um prazer. É muito importante, né, meu irmão, a gente mostrar para as pessoas de onde nós viemos, Sim, né, sim. as nossas raízes, Isso. porque a gente tem esse trabalho de pesquisa, de busca, né, sempre tenta entender, mas nós nunca nos afastamos da nossa casa e dos nossos fundamentos, né, que nós seguimos aqui. Isso, isso. Né? Então é por isso que a gente faz questão de mostrar para todos os que não conhecem de onde nós somos, né, dessa casa maravilhosa que conta aí com praticamente 40 filhos. E eu queria também ressaltar que foi a partir da casa do Pai Nadir que a gente teve a abertura para os estudos espiritualistas como um todo. O Pai aqui nunca foi uma objeção para nós, para que nós batêssemos as nossas asas e conhecêssemos todas as filosofias que existem no mundo, porque Ele sabe que a gente voa,
mas a gente vem posar Sempre com ele. debaixo das asas dele, né? Como bons filhos que somos. E com isso a gente sempre acaba trazendo algo que agrega, principalmente como ser humano, né? Nós somos filhos de santo dele, filhos da casa dele, um pouquinho melhores de quando a gente chegou, né? E vamos ser, se Deus quiser, ainda melhores no dia da manhã, depois da manhã, por essa busca incessante pelas culturas, pelas sabedorias, pelos conhecimentos. Isso nos capacita como ser humano primeiramente e depois como médiuns, né? E isso foi possível a partir da bênção do Pai, que sempre deixou as portas abertas para nós, porque esse amor ele sempre foi verdadeiro e sempre será. Para nós é uma honra, uma graça e uma bênção ser filho do nosso Pai. A espiritualidade não está estabelecida só na Umbanda. A espiritualidade está estabelecida fundamentalmente em todas as religiões desse planeta. Porque o Criador do Universo, que é o nosso Deus, ele agrega todas as facções religiosas que falam em amor. Por isso que o Glaito e o Luciano têm esse trabalho de divulgar a espiritualidade em todos os sentidos. Porque eu sou um zelador de santo, eu sou de Umbanda e Candomblé, mas eu sou mais espiritualista. Eu acho que nós devemos ter um amor pela espiritualidade em todos os pontos, em todos os continentes, seja aqui no Sul, como no Norte, no Nordeste, como no Brasil e como fora do Brasil. É verdade. E nós escolhemos o nosso pai, o nosso dirigente, para falar sobre o amor também. Ninguém melhor do que ele para falar isso por nós, para nos ensinar, porque o orixá, né, que rege a vida dele, rege essa casa, é a nossa amada Mãe Oxum, o orixá que irradia o amor, né, esse atributo divino. Então, padrinho, hoje quem vai dar a instrução vai ser tu, nós vamos aqui, né, meu irmão, só ouvir e tentar comentar alguma coisa, hoje né? o estudo serve para nós também. Então tá, então esse povo que está te vendo aí, padrinho, para ti, né, no teu íntimo, na tua emoção, o que é o amor? O amor é o maior dom que Deus nos deu. Tanto é que o seu Filho, o Senhor Jesus, ele pregou muito quando aqui nesse plano ele esteve: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Esse é o primeiro fundamento do amor. O amor é uma expressão que é um dom, porque amar não é muito fácil, porque o amor tem várias formas e maneiras de expressão. Mas o nosso trabalho como espiritualista, nós temos que ter o amor da paternidade. O amor da paternidade é o amor da compreensão, o amor do entendimento, o amor do perdão. Porque sem perdão não existe amor. O amor é a palavra que dá o início de tudo na nossa vida. Por isso que nos tornamos religiosos, pelo amor. Por isso que nos tornamos bons filhos, bons irmãos, bons pais, bons companheiros, pelo amor. O amor é que nos ilumina, o amor nos dá força, o amor nos mostra a caminhada, para que tenhamos temperança e discernimento para observar, cuidar, andar, pregar e doar. Isto é o amor, meu filho. Dissesse tudo, né, padrinho? A única coisa que eu gostaria, claro, de enfatizar que, em outras palavras, né, o amor, que é essa energia que move o universo, né, e propriamente a nossa religião, né, a Umbanda, né, que nós consideramos ela de maneira universal, né, talvez
esses atributos do perdão, da caridade, talvez elas venham do amor mesmo, que é o que nos aproxima de Deus, né? Porque Deus acaba sendo puro amor, né? Tu, meu irmão, o que tu acha disso? A partir do amor, né, quando a gente passa a compreender ele, a função dele, o propósito dele, a gente passa a se amar, né, se entender como ser humano, se entender como espiritualista, como médium, como religioso, né, como marido, como filho, como irmão, etc. E quando a gente se ama, quando a gente se entende, o amor faz com que a gente perceba as nossas falhas, os nossos erros. E quando o amor faz com que nós percebemos em nós mesmos as nossas falhas, os nossos erros, a gente também passa a entender a falha, os erros, os defeitos dos outros. Não mais como crítica, não mais como algo a ser julgado, e sim como ser trabalhado com amor, com carinho, né? Porque eu também preciso de carinho para trabalhar os meus defeitos, as minhas falhas. Então o meu próximo também precisa de carinho e de atenção para trabalhar as falhas deles, e para que nós juntos, nos unindo cada vez mais como seres humanos, né? Como irmãos que verdadeiramente somos, né? A fonte criadora, ela é única, nós viemos do mesmo lugar, né? E o amor nos proporciona isso, que quanto mais nós amarmos a nós mesmos, vamos entender e amar o nosso próximo e vamos nos unir, porque um vai começar a ter cada vez mais condições de ajudar um ao outro. Eu tenho um defeito que o meu irmão não tem, então esse irmão pode me ajudar com o meu e eu ajudar ele com o outro que eu não tenha, e por aí vai. Então o amor abre essa espiritualidade, abre esse ângulo de visão que o egoísmo, né, que todos esses sentimentos mesquinhos esconde. Nós temos algo dentro de nós que é extremamente valioso e que vai estar conosco durante todas as trajetórias de existência, de forma infinita, que é a centelha divina. Mas a nossa sociedade, né, todos os ensinamentos de uma trajetória de uma vida, muitas vezes são entulhos a bloquear essa luz suprema que temos dentro da gente. Mas quando a gente se propicia, quando a gente entende que a gente pode buscar algo a mais, né, essas coisas começam a sair, o entulho começa a ser arredado, tirado de cima, e a luz começa a brilhar cada vez mais. E o que é mais lindo de tudo isso, não brilha só para nós, a gente passa também a ver o brilho do nosso próximo, do nosso irmão, de todas as outras pessoas. Então o amor, ele realmente é a raiz de tudo, é a semente de tudo. Bem-aventurados aqueles que amam. É verdade, muito bom, é isso aí mesmo, não tem o que colocar nem o que tirar dessa explicação, né? A fraternidade não tem divisões, a fraternidade tem congregar. Bons, maus, certo, errado. A fraternidade quer congregar eles para o ensinamento do amor, para que tenhamos realmente esse discernimento, como o Luciano falou, para que possamos nós realmente pregar a palavra da espiritualidade em todos os sentidos. É verdade. Bom, padrinho, vamos dar uma avançada. Podia nos explicar assim, padrinho, na tua intuição, na tua mediunidade, né? Como é que os orixás movimentam essa energia do amor, né, na Terra, com nós, os filhos, no nosso cotidiano, na nossa vida? Como é que tu percebe isso, essa irradiação dos orixás? A Mãe Oxum, por exemplo, né? Como é que tu percebe, como é que tu achas que ela trabalha essa energia para nós chegarmos realmente a essas questões de fraternidade? Nós podemos enxergar o outro irmão, né? Não julgar ele, né? Todos os orixás são bons. Não existe orixá ruim. Cada um tem a sua trajetória de missão conosco. Eu, como bom filho de Oxum que sou, eu vejo a minha mãe sempre no esplendor do amor, da caridade, nos cobrindo de luzes, de amparo e de energias positivas. Eu, nesses 62 anos que sou de nação pelo Candomblé, eu só chego para minha mãe com pedidos sempre bons, seja para mim ou seja para quem quer que seja.
Porque se eu tenho certeza, se eu chegar na frente da minha mãe e pedir algo errado, eu não vou ser atendido. Porque um orixá é do amor. A função de um orixá no mundo é trazer amparo, iluminação, proteção, prosperidade em todos os aspectos, desde a espiritualidade até a materialidade, no sentimento do coração. Colocasse uma coisa muito importante, padrinho, que é a questão que todos os orixás irradiam amor, né? Todos. Todos eles representam, né, esses atributos divinos. Todos. Né? Então, e é outra coisa realmente. Eu, né? às vezes, fico muito sensibilizado quando eu ouço pessoas me contar que um pai de santo, outro, aquele, que diz, pá, que eu vou te jogar o meu santo em cima de ti para arrasar contigo, para te estragar a tua vida. Como várias pessoas eu tiveram na minha casa se queixando para mim, eu fico muito sentido com isso. E peço sempre para o Oxum que ajude essas pessoas a reconhecer que um santo não é brincadeira. Nós não temos esse direito de usar o nome do nosso santo para fazer aquilo que materialmente a pessoa tem intenção. Logicamente que um santo não vai atender. Santo é da misericórdia. Sim. Santo nenhum derruba ninguém. Santo só levanta. Perfeito. As obrigações que são feitas nas nações, né, são muito peculiares, né, são profundas, Dependendo da casa, a própria pessoa que vai fazer a obrigação, ela passa dias reclusa, né? Para quê? Para que o próprio Pai de Santo possa ter esse axé, esse fundamento do santo dentro da sua casa. Ou seja, o Pai de Santo busca a luz, busca o conhecimento, busca sabedoria, busca algo mais que não se encontra na terra, não se encontra no nosso meio. Por isso que há toda essa busca espiritual. E aí, num segundo momento, se esquece de tudo isso e vai pedir mal para o santo, vai falar que o santo vai fazer acontecer por mal. Meus queridos, é lógico, isso é um pensamento particular, mas a luz, ela é luz. Ela vai sempre trabalhar com amor, tentando ajudar, tentando levantar, tentando trazer a cura, a proteção, a segurança. Quando se fala em mal, em algo escuro, obscuro, não é mais para a luz. Entendam isso. Não se enganem, né? Estejam com a luz e trabalhem com a luz. As nossas preocupações, né? As coisas que nos incomodam no cotidiano, todos nós sofremos, todos nós passamos por perrengues, né? Todos nós temos dificuldade na nossa vida e o santo está ali para nos dar força para ultrapassar as nossas dificuldades, vencer as nossas dificuldades, né? Não para que ele corra na frente e nos facilite qualquer situação, de forma alguma. Isso não é da luz. A luz está para iluminar, para que nós possamos ter uma melhor visão do passo a dar em seguida, né? Então esse fator dos pais de santo, dos grandes pais de santos que a gente ouve falar, né? Que em algum momento desejam mal, obviamente que eles estão nesse exato momento se desconectando da luz, porque uma coisa nunca vai ter a ver com a outra. É verdade. Não, é lamentável, né? Mas eu sempre acredito que a própria espiritualidade em si, ela, principalmente o sacerdote, que está muito ligado, né, com os orixás, enfim, eles, em algum momento lá no futuro, pelo próprio amor, a própria energia, eles conseguem fazer com que essas pessoas se deem de conta que isso está errado, né? Sim. A gente tem essa esperança, né, meu irmão? Muito bem. Padrinho, quem ama, perdoa, tem capacidade de perdoar alguém? O que tu acha Sem disso? dúvida. O perdão é uma das coisas mais difíceis que existe. Sem dúvida, eu acredito sim. Porque enquanto tu não souber perdoar, tu tem uma dor dentro de você. Quando você conseguir brilhar espiritualmente, se libertar daquela dor, aí você vai saber o que é o perdão. Quando nós perdoamos, nós já estamos esquecidos de tudo aquilo que nos ofenderam, ou que nos ofende, ou que nos magoou. O perdão é um dos dons maiores que Deus também deu aos seus filhos.
porque é perdoando que nós somos perdoados. Essa é a verdade. Eu, graças a bom Deus, nesses anos todos que eu tenho essa casa, eu nunca tive mágoa com ninguém. Vocês são testemunha que várias pessoas já passaram por aqui, várias pessoas vieram aqui se arrastando e aqui se encontraram e foram voar com as suas próprias asas. E eu acho isso maravilhoso, porque a espiritualidade não é de ninguém. Nós é que somos da espiritualidade. Exatamente. Perfeito. E o perdão é isto, é tu não ter sentimento negativo, esquecer. Aí tu tem facilidade para reconhecer o que é perdoar. O fator do perdão, a gente precisa saber que a gente também falha. Todos nós falhamos, todos nós erramos. E quando as pessoas falham com a gente coloca essas pessoas abaixo de nós. Isso é egoísta, né? Isso é errado. Todos nós somos iguais, né? Então, quando nós perdoamos, a gente se perdoa também, porque a gente entende o erro do outro. Ele pode errar em um campo que eu não erro, mas eu erro em outro que ele não erra. Então, vejam como fundamento, não sei quantos anos vai levar isso, mas eu acredito muito e sinceramente nisso, que vai passar as eternidades. E um dia todos nós seremos verdadeiramente irmãos. Vamos estar muito próximos, nos amando, não somente por ter nascido do mesmo ventre, mas sabermos que nascemos do mesmo ventre, sim, da fonte criadora, né? Então, perdoar é entender que o outro tem falhas e tem erro e precisa melhorar. E quando a gente não perdoa, a gente exclui essa pessoa, dá uma oportunidade de se trabalhar, de se melhorar, de aprender alguma coisa que não desvendou ainda, né? De crescer, de avançar na espiritualidade, porque ele também vai aprender a perdoar, ele também vai cometer erros, vão cometer erro com eles. O perdão bota uma pedra em cima disso, a vida segue, todos nós erramos, não somos uns melhor do que os outros. Sim. E eu concordo com o que o padrinho falou, que não é fácil perdoar, isso foi muito honesto, né, dizer isso, porque realmente, muitas vezes as pessoas dizem da boca para fora, eu perdoo, mas elas por dentro elas não se libertam, elas ficam aprisionadas no sentimento negativo, envolvidas. Mas eu perdoo, mas eu não quero conviver com a pessoa. Não é assim, né? E o perdão realmente é isso, é uma libertação. Uma vez que eu me liberto daquele sentimento de querer mal àquela pessoa, somado ao fato de reconhecer que aquele irmão, né, como tu colocaste muito bem, né, meu irmão, que eu não sou melhor do que ele também, eu tenho falhas tanto quanto ele, né? E por força do amor, né, aí sim eu consigo perdoar, e o amor, por essa força divina, eu acredito que eu adquiro a capacidade de perdoar realmente, de modo a até conviver com aquela pessoa, né? Não passar pela pessoa na rua e virar o rosto, enfim, né? A espiritualidade fala que o perdão não quer dizer que a gente precisa seguir convivendo com a pessoa. A gente entende que às vezes os espíritos não são afins, né? Mas a gente precisa deixar a porta aberta. Essa é a grande diferença, porque o mundo gira. Eu não sou o Luciano de 10 anos atrás, eu sou outro, e daqui a 10 anos eu serei outro, e eu tenho que pensar que as outras pessoas da mesma forma acontecem. Então, eu posso perdoar intrinsecamente, né? Mas não precisar conviver exatamente, né? E com isso eu mantenho as portas abertas para quando essa pessoa puder pensar algo diferente, entender algo diferente, acessar conhecimentos e sabedorias, para entender que todos nós somos irmãos. Assim, dessa forma, o perdão vai ficar mais fácil, né? Vai ficar mais palpável. E um dia, quando ele se lembrar de mim, que brigou comigo, ou eu briguei com ele, mas que a gente não ficou inimigos, que a gente não se deseja mal uns para os outros, um dia as estradas da vida podem nos trazer frente a frente de novo, com outras percepções, com outros entendimentos, e nós nos ajudar. Então, não fechar as portas, mesmo para as pessoas que hoje não se encaixaram tanto conosco, porque o mundo dá volta, meus queridos. Nós podemos precisar deles, sim, e eles podem precisar da gente. Por que não ajudar? É verdade.
E uma outra pergunta, padrinho. O amor cura? Cura. Ele tem essa capacidade de curar? Tem. Não só doenças do corpo físico, mas doenças espirituais Emocionais e espirituais. Cura. O amor cura até a enfermidade material. Sem dúvida. Sem dúvida. Porque essa palavra, ela é tão poderosa que quando nós tivermos um momento propício para esse verdadeiro amor, ele leva o bálsamo, leva a luz, leva a alegria, para que resgate então todas as dores e todas as enfermidades que o ser humano tem. E ele se cura. Não, é bem isso. Que a cura ela é de dentro para fora, né? Exatamente. Ela não acontece de fora para dentro, né, Não. meu irmão? Sim. A gente já tem visto relatos, né? Do que realmente cada doença representa. Nós espiritualistas, nós que trabalhamos com o invisível, todos nós, acredito que vocês que estão nos vendo também, sabem, acreditamos na reencarnação, né? E se acreditamos na reencarnação, nessa lei, e é o nosso caso, nós acreditamos nisso, a gente sabe que a gente traz conosco pesos, cargas, mas também sabedorias e conhecimentos das trajetórias das existências. Então, mas principalmente nesta que estamos vivendo, quando a gente, por exemplo, não sabe perdoar, quando a gente, por exemplo, é muito egoísta, a gente quer as coisas só pra gente e não se preocupa com os outros, isso tudo são coisas que são avessas ao Criador. Nós temos um Pai que criou tudo e todos. Ele emana amor. Ele não emana separatividade. Ele não emana egoísmo. Ele não emana maldade. Então isso não combina, isso não fecha. E acaba somatizando quando a gente trabalha tão longe do nosso Criador, quando a gente procede no nosso cotidiano de forma tão equivocada com que originalmente nós deveríamos ser. Mas isso não tem problema. Basta um dia nós entendermos e reconhecermos isso e buscar. Hoje a gente não sabe, mas amanhã, se a gente quiser de verdade, a gente vai saber. Vai chegar a instrução, vai chegar o conhecimento, vai chegar a sabedoria até nós e a gente vai dar um passo a mais. Como, por exemplo, aprender a amar uns aos outros como a nós mesmos, a nos perdoar como seres humanos, como espiritualistas, né? Como filhos de Deus, irmãos que somos. Então, essas somatizações, às vezes, no leito da morte, todos vocês, eu tenho certeza que têm relatos disso. Às vezes, no leito da morte, pessoas que com a mesma doença, várias e várias, perderam a vida. Mas sempre tem aquela exceção. O que fez essa pessoa não desencarnar, se ela estava com a mesma doença que milhares morreram? Para mim, é a única resposta. Que ali no leito da morte, alguma coisa ela entendeu. E levantou a mão e disse para Deus que amava Ele. Assim como para todas a espiritualidade de luz. No caso, a nossa Umbanda, as nações, sejam elas quais forem, Candomblé, Xaxacongê, Janagô, Monagô, Capinda, não importa, né? Que nós somos seres humanos e temos como vertente em nossas veias o amor divino. Ele é transformador, Ele pode sim nos curar. E essa cura é dada exatamente para fazer essa transformação, essa virada. E a pessoa levantar do leito e ter uma vida nova, inclusive ajudar outros a também se reconhecer como filhos de Deus. E só para dar aquela complementada, já que nós estamos aqui no nosso terreiro, né? Um grande exemplo aqui que nós às vezes estamos trabalhando, não vimos, né? Mas ouvimos relatos, por exemplo, nas sessões dos pretos velhos, né? Grandes entidades de um amor sem igual. Às vezes um abraço de um preto velho acaba curando a pessoa, né, de toda uma enfermidade emocional, né, padrinho, e que reflete ali no campo físico, né? Exato. Muito bem. A próxima pergunta, né, padrinho? O que tu entendes assim? O amor vem da caridade ou a caridade vem do próprio amor? O que tu entende? A caridade vem do próprio amor. Certo, concordo. Porque nós temos que ter no nosso coração a luz, o discernimento.
E aí nós vamos então ter no nosso coração, no nosso interior emocional, a força para o amor. Porque a primeira coisa que nós temos que ter amor é por nós mesmos. Amarmos nós, para que então nós vamos ter conhecimento e vontade de amar o nosso semelhante. Vamos ter compreensão dessa expressão maravilhosa que é o amor. Esse dom que Deus nos deu dentro das nossas emoções é exatamente para paternidade, caridade, amparo, aconchego, conforto, tudo isso são palavras de amor. Perfeito. Não, é isso aí. As energias que são trabalhadas numa casa de luz, elas são milagrosas. Isso também, vocês que nos seguem sabem disso. Já ouviram algum relato? Tem casas espiritualistas por todo o mundo. E quando a luz está envolvida, a correspondência ela é imediata. Já se sabe de grandes curas, de pessoas, como eu estava dizendo, que se levantaram do leito de morte, né, e mudaram a sua vida. Né, mudaram a sua vida e passaram a pregar isso, a serem novos seres humanos. Né? O amor, ele é transformador. Mas como o Pai disse, se nós não soubermos nos amar primeiro, e o que é isso? Reconhecermos que somos falhos, reconhecermos que temos defeitos, e não guardá-los com a gente, botar para fora e trabalhar em cima. Isso vai fazer com que as pedras que são escombros em cima da luz divina, dentro de nós, se dissolvam e essa luz possa brilhar. Né? Trabalhar os nossos defeitos de forma tranquila, aberta, porque quanto mais nós escondemos os nossos defeitos, mais eles nos dominam, principalmente com o passar da trajetória. Né? Quanto mais idade a gente tem, mais a gente está submisso às nossas falhas, aos nossos erros. A gente passa até a dar desculpa, não é verdade? A gente erra claramente e ainda acha argumentos para explicar aquilo ali. Não é assim. O certo não é isso. O certo é nós identificarmos o que nós temos de ruim, trabalharmos em cima com humildade, pedir ajuda, assim como várias e várias centenas de milhões de casas espiritualistas têm as suas portas abertas exatamente para isso, para ter a pessoa que entra ali, busca uma cura, busca um amparo, uma proteção, uma segurança, busca uma sabedoria, um entendimento de como as coisas funcionam, e tem de um caboclo, de um preto velho, de um cigano, de um Exu. Aqui na nossa casa nós trabalhamos com esses 4 povos, mas a gente sabe que em outras casas se trabalha com outros mais. Os marinheiros, boiadeiros. Mas também o fator dos orixás, então nem se fala, né? Que estão num patamar um pouquinho acima, porque são orixás, né? A gente sabe disso, mas a luz é que vai propiciar tudo isso. Então, num último momento, num último instante, ao invés de desistir da vida, ao invés de achar que não pode, que não consegue, levanta a mão, pede uma ajuda para quem quer que seja. Essa pessoa vai saber encaminhar para alguma casa, para alguma pessoa conhecida, que tem um pouquinho mais de conhecimento, e dali vai se puxar uma corda que pode salvar vidas. Então o amor a nós mesmos primeiro vai propiciar com que a gente então passe a ter condições de entregar esse amor. Se nós não temos, não podemos entregar. Então quando a gente se ama a partir do desenvolvimento dos nossos defeitos, das nossas falhas, sejam elas quais forem, que a gente trabalhe em cima delas, nós iremos nos melhorar. E com isso o amor vai florir ainda mais dentro da gente. Nós vamos ter cada vez mais condição de ajudar o nosso próximo. Com amor, com carinho, sem preconceito, sem dúvida, sem mesquinhez, né? Ou mesquinharia, né? Sem qualquer dedo. A gente vai fazer com amor e com carinho, porque a gente também teve alguém que nos estendeu a mão. Tá bom? Eu penso que é por aí. Não, eu concordo com o que vocês disseram, né? A caridade ela vem do amor, porque uma pessoa que não está movida por essa energia, ela não vai querer se prestar a passar algo de bom para uma terceira pessoa, né? E vocês dois já responderam a outra pergunta, né? Que quem nunca recebeu o amor, né? Se ela pode doar, ela não pode, porque ela não recebeu. Só tem uma coisa que eu queria frisar. Que nesse caso a pessoa, como disse o Luciano ali atrás, ela não se espere receber o amor, ela busca o amor divino
E ame-se a si, primeiramente, né? Não é um amor egoísta, é um amor próprio. Permitir a Deus, né, a Olorum, né, o nosso Criador, irradiar essa energia de amor através dos orixás, e aí sim, movido dessa energia, ela vai se transbordar e vai ter condições de passar para as outras pessoas com mais facilidade, né? Muito bem. Agora, padrinho, tu falasse no amor na visão dos orixás, né? Que todos os orixás irradiam amor. Mas a gente queria que tu, se tu quiser aprofundar um pouquinho, como é que tu percebe a irradiação do amor através, especificamente da tua mãe Oxum Pandá? Tu já disseste tudo. Como é que eu percebo? Porque eu vivo 24 horas para os meus orixás e para o meu mentor, o Pai Pedra Branca. Axé. Então isso me ensina cotidianamente ter o sentimento do amor sempre aberto para quem quer que seja. E eu sinto a presença do meu orixá sobre mim no momento da aflição, no momento da preocupação, no momento que as pessoas estão procurando uma fonte. E aí eu tenho a correspondência da Oxum, que é a mãe do amor, para qualquer um. Eu estou sempre pronto para abraçar, acolher quem quer que seja, por qualquer motivo que exista. Porque nós temos, na nossa trajetória de caminhada, um grande resgate. Nós viemos a esse planeta aqui para termos merecimento da evolução. Custamos, às vezes, ter um brilho no nosso interior, mas, de repente, nós temos. Eu, por exemplo, nesse momento, quero declarar aqui que eu tenho um imenso orgulho de vocês os dois, por esse trabalho que vocês estão fazendo, estão doutrinando outras pessoas, ajudando outras pessoas através da orientação, do afeto, do carinho, pela paternidade, porque vocês não ganham nada com isso. Pelo amor espiritual. Pelo amor, é verdade. É isso. Isto é amor. O trabalho de vocês demonstra isso. E para minha felicidade, eu fico agradecido por vocês pertencerem à minha casa, pertencerem à minha vida e serem fundamentos do amor dessa casa. Axé, pai. Axé. E como eu comecei, a primeira fala que eu tive, eu fiz questão de salientar isso. Aqui na sua casa, houve essa abertura absurda na minha vida. Eu era um Luciano, hoje eu sou outro. E não é dito por mim. Dito por pessoas que verdadeiramente me amam, me dizem isso. Né? E às vezes as pessoas, e eu digo por mim, porque eu fiz isso muitas vezes, a gente se revolta com a vida em alguns momentos. A gente entende que a gente não é merecedor de certas coisas. São sentimentos dos mais puros egoístas. Né? Porque se a gente parar só um pouquinho, sair de dentro da gente e olhar o mundo, o que está acontecendo, por exemplo, nesse momento, quantas pessoas já desencarnaram? Quantos familiares não puderam sequer enterrar os seus entes queridos devido ao Covid? Né? E não vamos nem falar de Covid, vamos um pouco mais para trás, com as guerras, né? Os absurdos que já aconteceram no nosso planeta. Todo ser humano, ele vem para desenvolver algo, para trabalhar as suas vicissitudes, as suas falhas, os seus erros, desenvolver aquilo, melhorar aquilo, e ao melhorar aquilo, ter cada vez mais condição de entregar algo para o próximo. Imaginem um raciocínio que eu faço, que todos nós pudéssemos entender isso como fundamento, que nós pudéssemos pegar as falhas que todos nós temos, que eu tenho, e atacar ela de forma humilde, mas com firmeza, né? Sem esconder, sem camuflar, sem dar desculpas. Naturalmente nós iríamos nos tornar um ser humano um pouquinho melhor,
porque nós iríamos ter ajuda nisso. Jamais a gente vai conseguir vencer as nossas falhas, nossos erros sozinho. A gente vai precisar de alguém que nos ama muito para nos encaminhar, alguém que nos ama muito para nos dar um abraço, para nos receber numa casa de religião, por exemplo, né? Para nos dar uma oportunidade. Então a gente precisa semear o amor dentro da gente, para que quando esse broto crescer e esses frutos forem capacitados para serem assimilados, então a gente também possa melhorar isso e passar a ajudar os outros de forma mais incisiva, né? A gente possa ter uma capacidade maior de ajudar os outros. E entendendo a nós passamos a entender os outros. É isso que eu quero dizer, né? Então o amor, no meu ponto de vista, ele é fundamental. Ele é a origem, ele é a fonte criadora. É só o que ela emana. A fonte criadora só emana amor. Mas infelizmente, quando nós colocamos os pés na terra, como eu tinha dito, né? Os ensinamentos que acaba sendo imposto para nós desde pequeno, né? O que a nossa sociedade separatista ou separativista nos impõe. Não, para tu poder alcançar tal cargo, tu vai ter que vencer tal situação, tu vai ter que passar por cima de alguém, tu vai ter que ser melhor do que alguém em alguma coisa. Então eu acredito que um dia isso vai terminar. Todos vão poder trabalhar com as suas capacidades, com as suas características, com os seus dons. Nós não somos uns iguais aos outros. Então, cada um usando os seus dons, a sua luz, os seus conhecimentos e as suas sabedorias, agregar uns aos outros e sermos muito mais felizes como seres humanos encarnados. Então, para mim, o amor, ele é um, e o próximo sentimento é 5, 6 quilômetros mais distante. Ele é único, ele é fundamental. E a partir da casa do Pai, né, que abriu essas portas para a gente, sempre deixou a gente bater nossas asas, né, a gente pode acessar esses conhecimentos. Grandes dúvidas, grandes medos, grandes dificuldades de entender as coisas foram sendo aos poucos sanadas e estão sendo sanadas. A gente deu 2, 3 passos aí, né, mas a gente pegou uma corda, eu gosto de usar essa expressão, uma corda de salvação. É como se a gente estivesse num rio de lama, né? E que nós estivéssemos sendo absorvidos por ela. E essa corda foi atirada porque um dia a gente levantou a mão e disse: eu não quero mais. Eu preciso melhorar como ser humano, eu preciso melhorar como religioso, eu preciso melhorar como filho, como marido, como pai e assim por diante. Eu não quero mais essa parte tão ruim que está tão declarada dentro de mim. Eu não quero mais. E aquela corda veio. E quando aquela corda veio, a gente agarrou ela e nós não vamos soltar mais. Vamos ver onde ela vai nos levar. É isso aí. Como é que eu percebo a irradiação da nossa mãe, né, Oxum? Realmente, através de ti, né, Padrinho, tu que é o dirigente dessa casa, o quanto tu ama esses filhos, né? Não estamos falando de nós aqui, né? Quero que todos saibam, obviamente, que tanto eu quanto o Luciano e todos os nossos irmãos da casa te amamos profundamente. Isso, tem dúvida, né? Estamos apenas refletindo o amor que tu tem por nós, né? O quanto como a pessoa realmente chega, sob qualquer condição, né? Tu acolhe aquelas pessoas, tu dá uma palavra para elas, se precisar botar na frente do congá, pedir para os pais, né? Para as entidades, para os orixás, tu faz, né? Tu não escolhe a pessoa com quem tu vai fazer isso aí. Então é assim que eu percebo, através de ti, a essência dessa mãe maravilhosa que é a Mãe Oxum, a dona desta casa, o quanto ela nos acolhe, o quanto ela nos aconchega. É como se nós estivéssemos no colo de uma mãe, realmente, né, meu irmão? Assim que eu me sinto, e acredito, todos os irmãos daqui, da nossa casa, todos os irmãos, sejam filhos de Oxum ou não, os nossos irmãos espirituais, né, de todo o Brasil afora, e muitos terreiros também, que não são aqui do Brasil, né? Mas assim, é algo muito profundo, tem coisas que são inexplicáveis através da palavra, né? Esse sentimento que só o nosso coração decodifica, vamos dizer, né? O pai falou ali há pouco tempo atrás que todos os orixás emanam amor. Por que será, né? Porque valorosos espíritos, luminosos espíritos, capacidade imensa de entender como verdadeiramente as coisas acontecem, estão muito mais próximos da verdadeira luz. Nós ainda estamos milênios, mas nós vamos todos chegar lá. Um dia todos nós vamos ter
a mesma sintonia, a mesma capacidade de amar, a mesma potência luminosa. E a mãe Oxum, no caso o pai é Oxum com Xangô, eu sou Xangô com Oxum. E é por isso que eu digo, olha como as coisas se encaixam, né? Foi nesta casa, eu que já fui honradamente e agradeço profundamente, quero também deixar esse relato aqui, agradeço profundamente todas as casas de religião que eu, em particular, já vivenciei, já participei, já me tornei um adepto seguidor, as casas que eu desenvolvi a minha espiritualidade antigamente, né? Agradeço a todos profundamente de coração, porque não se levanta uma parede com um buraco. Isso não é parede, isso é algo que vai cair. Então a construção de uma vida de um ser humano, tudo vale, tudo tem função, tudo tem explicação, tudo tem o porquê de estar ali. Então o que eu sou hoje é 100% da minha trajetória de existência, que nesse momento se encontra debaixo das asas do Pai Nadir, né? E que com certeza estaremos com Ele até daqui a dezenas e dezenas de anos, quando Ele não estiver mais com nós. E eu tenho certeza que mesmo do lado de lá, Ele vai estar amparando, porque nós temos isso dentro da gente, tanto eu quanto o Glide, como todos os nossos irmãos aqui da casa, de manter esse axé de luz e de amor. Eu gosto de colocar também que o dirigente da casa, o pai de santo, o cacique, seja qual expressão que seja usada, é a antena principal. É a partir dela que tudo que chega nela é disseminado para dentro da casa. Então nós estamos aqui hoje pelo amor da Mãe Oxum, o amor da espiritualidade deste mundo e do outro mundo do Pai Nadir de Oliveira, e pelo amor da correspondência então do ser humano Pai Nadir de Oliveira. Então eu agradeço demais e sou grato, profundamente grato, por o Pai Nadir ter me aceitado como filho, e hoje eu desenvolvi a minha espiritualidade dentro da casa dele, juntamente com todos esses irmãos maravilhosos e amorosos que nós temos aqui, né? Às vezes assistência, um relato pequeno, nós temos aqui os nossos dias de terreiro, né? E como qualquer terreiro a gente trabalha com assistência, damos os atendimentos, né? Através dos nossos guias. E o que a gente mais ouve falar aqui, as pessoas que são atendidas quando vão embora e voltam no outro dia, ficam dizendo, mas que energia é essa, que luz é essa, que coisa boa está aqui. Vejam bem, meus queridos, as pessoas quando procuram ajuda, elas estão com algumas cargas desalinhadas, vamos dizer assim, para não dizer algo até pior, mas estão desalinhadas energeticamente. Mas mesmo assim, elas conseguem perceber e entender o que está vibracionando na volta dela, ao entorno dela, que é o que essa casa emana. Então, não se há dúvida da diferença e do fundamento que é trabalhar com o amor e pelo amor. Sem sombra de dúvida, eu acho que todos nós somos gratos, né, por esse axé que a gente recebe aqui nessa casa. Obviamente, outras casas que passamos, também, né, Padrinho, tivesse a tua trajetória de vida, né? A gratidão, eu sempre costumo dizer que a gratidão abre portas e caminhos, né? E a gente tem que ser assim, essa é a conduta que se exige de um médium espiritualista, né? É verdade. E uma outra coisa que nós temos de bom aqui nessa casa é que nós sempre estamos de portas abertas para todos os necessitados. O Luciano e o Glaido são testemunhas de alguns que estão aqui na nossa casa, que é em torno de 40 pessoas, 40 médiuns, que vêm desiludidos, sofridos de outros locais. Não só da Umbanda e do Candomblé, não, de outras religiões, vêm doídos. E aqui eles encontram, através das entidades, não só das minhas, das do Luciano, do Glaido e a dos outros, aquele conforto que eles precisam. Porque as entidades entram em contato com eles através da palavra e toca no coração deles. Perfeito. E aí eles se sentem amparados, protegidos. Por muitos desses que estão aqui se aconchegarem e ficar aqui por causa deste amor. Porque aqui nós só queremos amor, fraternidade, caridade e discernimento das coisas. Só assim nós nos mantemos sempre em harmonia. Eu sou um orientador espiritual, eu não sou radical, eu sou bem aberto. Eu recebo todos da mesma forma, nunca recebi ninguém diferente.
e dou direito a todos exercer o seu trabalho, desde que eles exerçam com amor, caridade, fraternidade e humildade. Porque a humildade é o número 1 para qualquer pessoa que queira se tornar um sacerdote. Ele tem que ter humildade. É verdade, essa foi a primeira lição que tu nos ensinaste, né, Padre? Sermos humildes, né? A humildade. Sem dúvida. É por isso que vocês conseguiram chegar onde vocês estão chegando e vão mais além. E esse trabalho a gente faz sem nenhuma pretensão, né, de conseguir nada. Tanto que todas as pessoas que nos seguem, né, nós não pedimos para que curtisse, like, essas coisas que o pessoal usa o canal, né, para fins comerciais. Nós usamos apenas o canal direcionado, acabou se direcionando para pessoas como a gente, que vai em busca de respostas. A própria espiritualidade talvez vai nos colocando nesse caminho, nas buscas, e nós chegamos àquela conclusão que não existe religião ruim, ninguém está errado, né? O amor é um só Deus, né? Jeová, Olorum, Javé, Alá. Isso, todo é um único Criador, né? Então isso que... E muitas pessoas talvez se identificam com isso, né? Obviamente que a gente enfatiza muito os trabalhos com foco na Umbanda, no próprio Espiritismo, né? Para explicar alguns fenômenos, mas também temos vídeos de Umbanda. Mas a Umbanda, né, congrega a espiritualidade em todos os sentidos. Ah, sem dúvida, é aberta, né? A Umbanda é aberta. É verdade. A Umbanda não contraria o princípio da espiritualidade do lado esquerdo, do direito, ou do norte ou do sul. Ela congrega. Exatamente. Essa que é a verdade. Por isso que estamos aqui. Para isso que nós somos umbandistas universal. Isso aí. Por isso. A espiritualidade é maravilhosa, né? Vejam como são as coisas. Esse canal que nós temos de forma extremamente humilde, ele só foi possível devido ao coronavírus. Porque nós tínhamos por costume visitar as casas dos nossos irmãos de religião, visitar as casas dos nossos parentes, dos nossos amigos, interessados em estudar a espiritualidade como um todo. E nós, eu e o Glaito, em especial porque estamos frenteando esse trabalho, né? Nós somos umbandistas. Mas quantas pessoas que fazem o mesmo trabalho que nós e são kardecistas, que são da Igreja Católica, que são da Messiana, que são de tantas outras, né? Não importa. Todas as religiões elas têm fundamento, senão elas não existiriam. E nós precisamos entender isso. Às vezes as pessoas não se encaixam numa religião. Que bom, feliz que elas se encaixam em outras. Senão seriam mais espíritos, mais pessoas vagando, muitas vezes perdendo a própria vida, perdendo uma trajetória de existência por não se encontrar. Não importa onde as pessoas encontrem a luz, importa que elas encontrem, né? Então, o fator de estudar é fundamental para que nós possamos abrir a nossa consciência e entender melhor, inclusive, como ser um melhor médium, como ser um ser humano melhor. Isso vai facilitar e facilita para os nossos próprios entidades, nossos próprios guias, nossos próprios orixás. Eles conseguem nos acessar um pouquinho melhor quando a gente entende como funciona além da matéria. Então esse canal, devido ao Covid, né, nos obrigou a abrir, a fazer dessa forma, através do YouTube, para que nós pudéssemos então seguir com os estudos e não desistir dele, mas então de forma online. E transmitir para os outros. É como disse o Senhor Jesus. Ele disse aos seus discípulos: idem e espalhai o meu evangelho. Ele não definiu para a igreja de Umbanda, kardecista, evangelista, católica, não. Ele mandou espalhar o evangelho pelo mundo. E a verdade é que cada religião tem uma trajetória, mas o final do encontro é um só, com Deus. E todos os trabalhos são maravilhosos. Falar em Deus, em Jesus,
já é maravilhoso. É verdade. Por isso que nesse momento nós vamos encerrar. Eu peço muito ao mentor dessa casa, o Pai Pedra Branca, esse caboclo maravilhoso, de amor e de luz, que me guia desde 11 anos de idade. Que esse Pai, ele ilumine cada vez mais o Glaito e o Luciano para esse aprendizado da espiritualidade que ele transmite a vocês. Que eles consigam tocar na emoção de vocês em qualquer sentido. Que eles consigam ajudar vocês para que vocês melhorem, cada um dentro das suas ansiedades emocionais. Assim sim. Eu desejo a vocês um axé de muita saúde, de muito amor e de muita prosperidade. Assim sim. Axé. Então, vamos ficando por aqui. Agradecemos mais uma vez, né, todos os nossos irmãos buscadores que seguem. Hoje acabam nos conhecendo um pouco mais. Muito obrigado, Padrinho, pela oportunidade. A tua bênção. Minha mãe abençoe. Maravilhosa nos abençoe. E a nossa casa está às ordens de Claro. com alguém que precisar de nós, é só nos procurar através de vocês. Ok, Somos está todos aberto. irmãos. Isso. Quem quiser vir ao Rio Grande do Sul, cidade de Pelotas, aqui na Sociedade Espiritualista, Mensageiros Nós dos temos Passos. uma felicidade muito grande de termos filhos em alguns cantos do mundo. Temos 2 na Itália, 2 na Austrália, 1 no Canadá e 1 nos Estados Unidos, que pertencem a essa casa, foram feitos por essas mãos e são também pessoas maravilhosas. Amém. Eu só tenho filhos maravilhosos. Eu, da minha parte, agradeço profundamente pelo carinho de vocês. Eu sempre coloco isso, o carinho de vocês, a atenção que vocês dispõem a gente. Isso é completamente despretensioso, a gente não imaginava que chegaria nesse ponto, mas a gente vai seguir conforme a tartaruga faz, né? De forma bem lenta, mas firme, com foco, né? A gente sabe onde a gente quer chegar e é no coração de cada um, né? Alguns a gente vai conseguir acessar, outros não tem problema. Mas o importante é que, assim como várias e várias pessoas na internet fazem trabalhos maravilhosos, espetaculares, nós somos mais uma formiguinha a estar junto nessa caminhada aí, tá bom, meus queridos? Amamos vocês, desejamos tudo de bom. Qualquer dúvida, qualquer questão, fica aí nos comentários, tá bom? Mas fiquem com Deus, com a paz divina e que nosso grande Pai Olorum abençoe a todos nós e que nós possamos despertar dentro da gente essa grande luz divina que temos dentro de cada um de nós. Beijo a todos vocês. Beijo para todos vocês e para o nosso grupo aqui de Pelotas de Buscadores, né? Os Isso. nossos irmãos, que sem eles também não estaríamos aqui. Exatamente, É verdade. buscadores espirituais universais. Axé, paz e luz. Muito bem, meus irmãos. Surgiu mais um questionamento aqui e a gente não quis guardar para nós, né? Então, esse plus, né? Esse extra, a gente vai colocar aí, que nós queríamos te perguntar, Padrinho. Como é que tu enxerga o amor além da morte do corpo físico? O amor segue, ele transcende essa fronteira? Sem dúvidas. O amor vem lá do astral para nós na materialidade, para nos ensinar, para nos dar vivência. E quando a nossa missão material aqui termina, nós voltamos para essa energia do amor e lá nós vamos viver os encontros daqueles que já partiram, daqueles que já nos pertenceram, novamente. E lá nós vamos continuar a nossa trajetória
conforme as nossas ações aqui. Porque os nossos espíritos são iluminados. O que morre, na verdade, é só a nossa matéria. A nossa expressão, não. A nossa expressão vai para o astral. E lá somos acolhidos pelo grande Pai e viveremos pela eternidade. Há pessoas que me perguntam, se eu tenho certeza da eternidade? Tenho certeza. Porque se não tivesse eternidade, não existiria o mundo. Porque o Criador do mundo é o bom Deus. Ele é que dá oportunidade aos espíritos vir aqui nos amparar, nos proteger, nos ensinar, para que nós possamos voltar à nossa caminhada no mundo e no amor espiritual. Pode ter certeza que o amor não acaba nunca. Nunca ele se renova. O amor é DNA de Deus, DNA da fonte criadora. Exatamente. Não acaba, realmente não acaba nunca. Exatamente. Às vezes, quando perdemos os nossos entes queridos, né? A gente até já fez um vídeo que rendeu 3 horas, né, meu irmão, sobre a morte, né? Que é um assunto muito amplo, né, Padrinho? Nós passaríamos uma semana aqui e não esgotaríamos, né, o tema. E quando o ente querido nosso desencarna, nós que ficamos aqui, né, como nos sentimos, né? E talvez para algumas pessoas aquilo acabou e na verdade não. Quando perdemos os nossos entes, o próprio fato por amor, né, se nós tivermos esse esclarecimento espiritual e nos colocarmos ali de joelhos, orarmos para que ele consiga atingir a luz, essa oração ela vai, né? Tem dúvida. Lá na fonte, como diz, lá onde está, e vai ajudar aquele espírito, né? E não só nessas fronteiras, né? Até mesmo na terra. A gente sempre diz que a oração de uma mãe arrebenta as portas do céu, né? O que isso significa, né? Que às vezes a oração a força do amor de uma mãe é algo espetacular, né? Aí já sai do comum, né? Né, meu irmão? Sim, não tem dúvida. O amor é infinito, não acaba nunca. Eu sempre gostei muito, agora vou dizer para vocês, de um grande médium que nós tivemos a oportunidade e a felicidade de conviver com ele aqui no mundo, e eu tive a felicidade, por uma angústia quando eu perdi uma filha, que foi para o outro lado da vida, eu fui à procura do Chico Xavier, lá em Uberaba. E lá eu encontrei realmente o que é um homem ter amor pela humanidade. Esse médium foi fabuloso. Foi um grande médium. Ele, o homem que só falou e pregou amor durante os 97 anos dele. Foi um homem que só teve bondade no seu caminho. E isso nos inspira. Isso faz com que nós tenhamos conhecimento, como ele mesmo dizia, a morte não existe. A morte existe terrena, espiritual não. Que nós sempre iríamos nos encontrar. E é uma grande verdade. É um até logo, né? E quando a gente entende o amor, mesmo que a gente não entenda hoje, mas a gente queira entender, a gente vai buscar o conhecimento. A gente vai se propiciar, né? E essa instrução vai chegar a gente entender o que é o amor. E quando a gente entende o que é o amor, a gente vai sofrer menos pela perda. Não que a gente não vai sofrer, a gente vai sofrer. Mas a maior dor, em primeiro lugar, será a saudade, porque essa sim, essa não tem como evitar, né? Mas o amor, junto da explicação do amor, vai vir o entendimento do pós-vida, né? O Espírito permanece, né? E ele vai estar nos esperando. Uns vão antes, outros vão depois, mas nós todos iremos nos reencontrar. É por isso que nós temos que sempre ter no nosso sentimento uma coisa positiva. Vamos fazer pelos nossos enquanto eles estiverem aqui. Exatamente. Porque depois que nós partirmos daqui, nós os três,
nós vamos precisar só de oração, Isso. mais nada. Só alegria, não tristeza. E o Senhor... Porque a partida daqui para o outro lado da vida não é para tristeza, e sim para alegria. Esse entendimento que precisa chegar, mas para quem busca, busque o conhecimento, não fiquem inertes, se propiciem, eu sempre digo isso, busquem, não aceitem o que meia dúzia falam, busquem por vocês mesmos, tenham a própria opinião de vocês, escutem a gente ou não, escutem outros ou não, mas tenham a própria opinião de vocês, né? E o Senhor, Pai, nessa trajetória de vida de tantos e tantos anos desenvolvendo a espiritualidade, desenvolvendo médiuns, trabalhando com a espiritualidade dos orixás, né? O Senhor, com certeza, Pai, o Senhor fez uma obra e ainda está fazendo e ainda vai seguir fazendo uma obra maravilhosa nessa sua existência. E é isso que a partir da sua casa, como seus filhos, como seres humanos comuns que somos, estamos tentando fazer também para deixar alguma coisa, mesmo que seja um único ser humano, que ouviu alguma coisa de mim, do Glait, ou de qualquer outro irmão de religião, que queira participar com a gente, que queira desenvolver esse trabalho com a gente, porque nós não somos donos de nada, a gente simplesmente pontuou alguma coisa. Né? Essas pessoas vão entender como as coisas funcionam de forma melhor, né? E vão se esclarecer, tá bom, meus queridos? Então, asas para a sabedoria e para o conhecimento. É isso aí. Então tá. Vamos trocar experiências. Exatamente. Vamos trocar experiências. É isso aí que a gente... Vamos receber assim como nós damos. É isso aí. Inclusive, esse foi um assunto numa doutrina de um terreiro que nós tivemos no início desse ano. Mais uma vez, Padre, gratidão, muito obrigado por essa oportunidade. Nós ficamos muito felizes. Eu também fico por feliz. Esse registro, né, que a gente faz questão com muito orgulho, o orgulho do bem, obviamente, de demonstrar para as pessoas o quanto nós nos sentimos gratos por sermos desta casa especificamente. Não preciso me agradecer. Eu agradeço aos mentores por ter vocês na minha casa. Muito obrigado. Amém. Nós é uma honra. Então, paz e luz, meus irmãos. Até uma próxima. Até a próxima, se Deus quiser. Beijo.